Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu tô aqui para fazer resenha desse livro, gente, que se chama Com o Amor Não Se Brinca. Já faz um tempo que eu não trago aqui para vocês livro de romance, né? Esse livro é muito especial porque ele, além de ser um tema que eu gosto bastante, né, que é um livro de romance, ele também é um romance espírita, ou seja, ele fala bastante das experiências humanas, dessa troca de afeto, das relações, né, não só relações afetivas no quesito envolvimento amoroso, mas também relações familiares mesmo, sabe? E de como isso é passado de geração para geração, como traumas, histórias podem se repetir na família. Então, assim, é muito interessante. Esse livro, gente, ele foi escrito em 2002, né? O primeiro lançamento dele. E aí depois lançaram essa versão aqui, que é de 2009, e lançaram uma outra versão em 2012, que foi quando eles... quando teve aquelas novas regras ortográficas, aí eles imprimiram o livro de novo para poder estar de acordo com as regras ortográficas atuais e tudo mais. O nome, gente, da escritora é Mônica de Castro, tá? Ela é espírita. E aí, no caso, ela foi uma médium que conseguiu ter contato com um espírito chamado Leonel, né? E esse espírito, ele contou a história do livro para ela e ela escreveu, né? Tipo Chico Xavier, que recebia mensagens e escrevia para as pessoas. Então, eles fizeram esse trabalho para poder escrever esse livro. Se chama Com o Amor Não Se Brinca. Quem dirigiu a arte desse livro, gente, foi o Luiz Gasparetto. Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, porque eu sou apaixonada pelo Luiz. Eu acho ele, nossa, incrível. Eu tenho ele como amigo de luz. Eu não conheci ele em vida, né? Mas eu tenho certeza que a gente se conhece, porque eu acho ele muito incrível. Aqui atrás tem um textinho que quem escreveu foi a mãe dele, foi a Zíbia Gasparetto, que também é outra espírita e que escreve livros maravilhosos, né? Escrevia, né, no caso, porque ela já desencarnou, mas ela deixou várias obras maravilhosas. Eu vou ler aqui atrás pra vocês. Há quem diga que o amor é a base de tudo, porém eles se esquecem que há os que se anulam em nome do amor e acabam abandonados. Há os que investem tudo nos outros acreditando que serão correspondidos e vivem reclamando do egoísmo alheio. Há os que sonham com o amor perfeito e pretendem encaixar o ser amado nesse modelo e acabam descobrindo que cada um é como é e não temos o poder de mudar ninguém. Há os que confundem paixão com amor, não percebem que a paixão é admirar o outro, o que recalca em si. Quando a ilusão projetiva desaparece, percebemos o ridículo dos nossos atos apaixonados. Aos que confundem apego com amor, são egoístas que esperam do outro exatamente o que não se dão. O amor verdadeiro nunca faz sofrer, traz alegria, motivação e prazer, agindo sempre com seu poder de harmonizar as relações humanas. Quando ser feliz passa a ser um objetivo sério, nós logo percebemos que com o amor não se brinca. Gente, é muito lindo, ó. Esse livro a origem dele é brasileira mesmo, tá? E aí ele não tem muitas imagens, é só essa imagem aqui da capa que eu acho muito linda, né? Uma foto antiga e tal. Eu já vou adiantando pra vocês, gente, que esse livro, ele relata um romance mais ou menos ali na época vitoriana, tá? Ou um pouco antes da época vitoriana, assim, eu digo isso, né, pelos costumes, pela forma como os personagens se tratam, né, da época, que é bem diferente, a forma como eles se vestem. Nessa época aqui, ainda existiam escravos, ou seja, já tinha algumas pessoas que já eram libertas, mas em alguns lugares ainda era comum ter escravos. Vou falar um pouquinho agora dos personagens. A história, gente, na verdade são várias histórias ao mesmo tempo. Então, eu vou falar um pouquinho dos personagens para vocês entenderem mais ou menos a narrativa. O livro, ele começa quando a Palmira, né, que é uma dona de fazenda, que é uma mulher muito rica e tal, ela acaba de parir 2 filhos gêmeos idênticos
Sendo que por problemas de saúde e tal, ela acaba não tendo leite, então ela acaba não tendo como alimentar os filhos dela, gêmeos. E aí ela tem que procurar alguma escrava, né, alguma mulher que teve filho recentemente para poder amamentar os filhos dela, sendo que a única escrava dali que estava disponível com leite, né, era a escrava Tonha, que tinha tido um bebezinho, sendo que o bebezinho da escrava não resistiu. Então ela ficou ali sem o bebezinho dela e ficou com os seios fartos de leite. Sendo que a Palmira não queria aceitar que essa escrava específica alimentasse os filhos dela, porque ela tinha raiva dessa escrava. Porque ela perdeu o filho mais novo dela, o filho mais velho, desculpa. O filho mais velho dela tinha se apaixonado por uma escrava, né, que por acaso era a Tonha quando era bem mais nova. E ocorreu um acidente, um incêndio na fazenda. E aí a Palmira, ela perdeu o irmão dela e perdeu o filho dela mais velho, tá? E essa escrava, ela conseguiu se salvar. Então, a Palmira, ela nunca superou isso, sabe? Ela ficava pensando, meu Deus, como assim, né? Eu sou uma mulher branca, temente a Deus, sou da igreja, tudo mais. Tudo aquilo que aumenta o ego da gente. Eita, acabei esbarrando aqui. Mas como eu tava dizendo, ela ficava dizendo pra ela mesma tudo aquilo que fosse aumentar o ego dela pra dizer que ela era melhor que os outros, sabe? E aí ela não conseguia compreender que como Deus tinha permitido que, tipo, que uma escrava, ou seja, uma negra, tivesse se salvado, né? Como se a vida da negra valesse menos do que dos brancos. E as pessoas que ela tanto amavam, que eram brancas, que era gente de bem, só por serem brancas e serem ricas, né, tinham se perdido no fogo. Mas aí o marido dela e as outras pessoas da família aconselharam ela, assim, a aceitar que a escrava alimentasse os filhos dela, até porque os filhos dela poderiam acabar morrendo, né, gente? Imagina, 2 recém-nascidos, ainda mais gêmeos, né? Quando uma criança recém-nascida já é pequenininha, agora imagina 2 gêmeos nascendo, né? Como eles deviam ser menores ainda. Então exigia muito mais cuidado. Eles acabaram crescendo e assim, tendo uma mentalidade, uma personalidade muito distinta, gente. Porque, por exemplo, o Fausto, ele era um homem super educado, romântico, gentil, inteligente. Ele tratava as outras pessoas, sabe, como ser humano independente de estar ali como escravo na fazenda dele ou não, sabe? Já o irmão dele, o Rodolfo, gente, era totalmente materialista, invejoso, gostava de apostar coisas com os outros, era entregue às bebidas. Então, assim, tinha esses hábitos, né, de beber, de fumar, de querer sair com várias mulheres, de ficar atacando as escravas, enfim. Ele era o total oposto, gente, do Fausto. E por sinal, a Palmira, né, a mãe deles, gostava muito mais do Rodolfo por achar que ele tinha uma postura mais de homem, sabe? Que é o Fausto. Nossa, gente, desculpa, porque agora inventou de passar um monte de carro fazendo barulho aqui, mas eu espero que vocês estejam acompanhando ainda a linha de raciocínio. E aí, gente, o que acontece? A história, gente, do livro fica girando ali em torno da Palmira, né, em como ela tem esse contato muito ruim com os escravos e até com algumas pessoas da família dela, né, por serem menos dignas que elas, digamos assim, por terem menos dinheiro, eram consideradas menos dignas. Então ela é uma mulher muito autoritária, muito arrogante, com muita coisa a aprender. Ela sofre bastante também conforme passassem do livro. Os gêmeos também, eles acabam passando por muitas situações. Eles perdem o pai, eles acabam entrando em contato com famílias que são diferentes dele, né? Com famílias de origem judia, que é mais uma coisa que a mãe deles não gosta. Então, assim, gera muito preconceito nessa questão social, sabe? Também eles acabam fazendo amizade, gente, com uma moça que tá doente. Aquela doença do pulmão, gente, tuberculose. Então você imagina pessoas tão preconceituosas fazendo amizade e tendo contato com uma jovem com tuberculose na época que ter essa doença já era praticamente você assinar que você já ia morrer, sabe?
Então, é muitas histórias, é muita coisa comovente mesmo. Uma das coisas assim que mostra bastante a realidade, né, das pessoas escravas da época é que tanto o Rodolfo quanto o sobrinho dele, o Túlio, eles começaram a ficar perturbando uma das escravas, né, a Etelvina, pelo fato dela ser uma jovem negra muito bonita. Eles ficavam perseguindo ela e, tipo, ninguém fazia nada, apesar de ver isso acontecendo, porque naquela época era dito normal, né? A mãe, né, dele, a Palmira, fingia que, tipo, que não tava vendo nada, apesar que ela não concordava, né, que o filho dela se interessasse por negras, porque era como se tivesse, tipo, se sujando, né, tendo contato com aquelas pessoas. Eles acabam conhecendo uma jovem de família bem de vida também, uma família assim que tem bastante dinheiro e tal, chamada Júlia. Sendo que a família da Júlia, gente, é uma família que não tem preconceitos, é uma família de boa educação, é uma família que não deixa assim o dinheiro comandar totalmente a vida deles, sabe? Então eles tratam todo mundo muito bem, tanto que quando a Júlia precisa viajar, ela leva com ela um negro, o Trajano, né? E o Trajano é um dos melhores amigos da família. Então você vê, né? Ele mesmo sendo negro, naquela época, ele era visto como amigo da família e empregado da família. Ele era de muita confiança e tal, até mesmo para andar com a Sinhazinha, né? Com a Júlia, que era uma jovem ainda e tal. E ele viajava para tudo quanto é canto com ela. Por sinal, gente, a Júlia fica dividida entre os gêmeos, tá? Mas ela acaba sentindo o coração dela ficar mais mexido, assim, pelo Fausto. Pelo fato que eu já falei, que ele é gentil e tal. E o Rodolfo, gente, o Rodolfo, ele fica louco com isso. Não porque ele tenha gostado da Júlia, entendeu? Mas só pelo fato dele querer disputar qualquer coisa com o irmão dele. Ele achava que se eles eram iguais, se eles tinham posição igual dentro da casa, dentro da família, né, financeiramente falando e tal, que eles tinham direito a ter tudo igual. Então, qualquer coisa que o Fausto quisesse, o Rodolfo ia lá e tentava tomar primeiro ou tentava ter igual. E, nossa, ele perturbou o livro inteiro, esse casal, assim. E aconteciam muito mais coisas. Nossa, gente, teve assassinato, teve traição. Sério, nossa. E o final do livro é muito incrível, porque ele deixa várias mensagens maravilhosas pra gente. Eu não posso contar mais sobre o livro, porque eu não quero dar mais spoiler pra vocês, né? Senão vocês não vão querer ler. Mas assim, vale muito, muito, muito a pena a leitura. Quem não tiver acesso ao livro, tem a possibilidade de ouvir, tá? Porque eu pesquisei aqui no YouTube e tem canais no YouTube que postaram esse livro. O audiobook, né, que se chama. Quando colocam lá a capinha do livro impresso, né? E aí colocam o áudio do livro. Então eu achei isso muito legal, porque eu tô trazendo aqui um livro que é ótimo, né? Que vai realmente mexer com a visão de mundo de vocês, vai fazer vocês repensarem muito das atitudes e a forma como vocês veem as pessoas e o mundo. E ele tem na versão audiobook, tá de graça, gente. Então, se vocês se interessarem pelo livro, vocês podem estar aí ouvindo, né, pelo YouTube mesmo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não esquece, gente, de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, com amiga que gosta desse tipo de conteúdo e me seguir no canal para mais dicas. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.